Pessoal, então vamos dar prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos, justamente para que você possa adquirir um respaldo melhor para se preparar para os próximos concursos, tá? Desta vez para Petrobras, para o cargo de técnico de projetos, construção e montagem júnior da área mecânica, prova que foi realizada lá em 2010. Questão aí sobre materiais de construção e especificamente falaremos sobre tipos de ferro fundido. Está lembrando que este conteúdo cai em todos os concursos relacionados a esta área, principalmente mecânica, projetos, engenharia, tá? Questão de número 25, onde ele diz o seguinte: o ferro fundido branco recozido por um longo período de tempo é conhecido como ferro fundido A. Maleável, B. Esferoidal, C. Cinzento, D. Nodular e E. Perlítico, tá? Então, esses concursos que nós citamos anteriormente, pode ser Marinha, Petrobras, UF, UFPE, BR Distribuidora, EGPROM, Itaipu Binacional, Chesf, Aeronáutica, dentre outros, tá? Então, questão recorrente aí em todos os concursos, principalmente da parte técnica e também de engenharia, tá bom? Então, inicialmente falando aí sobre ferro fundido, tá? Lembrando que o ferro fundido ela é uma liga de ferro obtida ali numa mistura eutética, né, com elementos à base de carbono e também silício, tá? Então, é uma liga que a gente chama de tríade, né, formada ali por ferro, carbono e silício, tá? E lembrando que ela pode ser formada ali a partir, dependendo da literatura que você esteja se baseando, ali em torno de 2,11% de carbono até 6,7% de carbono em sua composição, tá? Mas acima de um determinado limite não se é utilizado um ferro comercial, a título simplesmente de teoria, tá? Obviamente com carbono ali acima de 4,3% já se torna inviável porque o material fica muito duro e também, por consequência, muito frágil, tá? O que diferencia o ferro fundido do aço é justamente a sua quantidade de carbono em sua composição. Lembrando que o aço pode ir até 2,11% de carbono, isso na teoria, porque comercialmente também não é viável tanto carbono assim no aço, tá? Então, falando aí sobre a alternativa A, que ele falou que esse ferro é o ferro maleável, tá? E o ferro fundido maleável é uma liga de ferro carbono silício caracterizada por apresentar grafita na forma de nódulos em vez de veios, tá? Devido a um tratamento térmico especial chamado de maleabilização, a que se submete o ferro fundido branco, como nós podemos verificar aí, tá? As aplicações do ferro fundido maleável são ali conexões de tubulações, né, para tubulações, sapatas de freios, caixas de engrenagens, cubos de rodas, bielas, alças de caixões e dentre outras aplicações. Então temos ali a imagem, né, da estrutura, como que ela seria, né, e também temos ali as conexões de tubulações, justamente exemplificando uma das suas aplicações. Portanto, correta alternativa A, ferro maleável, ferro fundido maleável. Agora veremos as outras também porque estão incorretas, né? Não basta apenas sabermos porque essa está correta, mas também porque as outras não se enquadram dentro do enunciado. Na alternativa B ele falou sobre esferoidal, né? O ferro fundido esferoidal, que na verdade esse ferro fundido é classificado como sendo ferro fundido nodular, né? Que possui o carbono, que é o grafite, livre na matriz metálica, porém em forma esferoidal, tá? E ele é muito utilizado na indústria para a confecção ali de peças que necessitem de maior resistência a impacto em relação aos ferros fundidos cinzento, em comparação com os cinzentos, tá? Além de maior resistência à tração e resistência também ao escoamento, tá? Característica que os ferros fundidos cinzentos comuns não possuem a temperatura
ambiente, tá? Portanto, está incorreta a alternativa B. Já na alternativa C, ele falou sobre o ferro fundido cinzento, né? E o ferro fundido cinzento, ele é uma liga de ferro, carbono e silício, como nós falamos anteriormente, né? Todos os ferros fundidos possuem essa característica, porém com um teor de carbono acima de 2%, né? Mas isso é muito relativo, depende da literatura que você está considerando, tá? E silício presente em teores de 1,20% a 3%. A quantidade de carbono é de tal ordem que, conjuntamente com relativamente elevado teor de silício, né, promove a formação de parcial de carbono livre na forma de lamelas ou veios de grafita. Nessas condições, o ferro fundido cinzento vai apresentar ali fratura com a coloração escura, de onde vem a sua denominação, como nós podemos ver aí na representação da sua microestrutura, tá? Este tipo de material ele é utilizado grandemente pela indústria de máquinas e equipamentos, né? Indústrias automobilísticas, ferroviária, naval e outras, tá? E também vale ressaltar que podem ser submetidos ali a tratamentos térmicos, justamente para o endurecimento localizado. Porém, geralmente são utilizados ali principalmente no estado bruto de fundição e podendo ainda ser normalizado ou recozido por tratamento térmico. Portanto, o ferro fundido cinzento está incorreto nessa questão. Já na alternativa D, ele está falando sobre o ferro fundido nodular, né? Que é uma liga de ferro, carbono e silício caracterizada por apresentar grafita na forma esferoidal, resultante de um tratamento realizado no material ainda no estado líquido, né, chamado de nodulização, como a gente pode ver aí na representação. Tá? Ele é muito utilizado ali na indústria para a confecção de peças que necessitem de maior resistência a impacto em relação aos ferros fundidos cinzentos também, além de maior resistência à tração, resistência ao escoamento e características que os ferros fundidos cinzentos comuns não possuem a temperatura ambiente. Portanto, incorreta a alternativa D. Já na alternativa E, ele falou sobre o ferro fundido perlítico, e essa é a classificação do ferro fundido que possui matrizes de ferrita e cementita, tá? Lembrando lá da obtenção da perlita, você austeniza o material, resfria ela lentamente, há tempo dessa maneira de haver a difusão, então você tem ali parcelas de ferrita e cementita, ou seja, você tem a perlita, tá? E podendo ser cinzento, maleável e nodular. Portanto, também está incorreta a alternativa E. Portanto, como já vimos anteriormente, a alternativa correta é a alternativa A de aprovado. Tá bom, pessoal? Então, mais uma contribuição aí para você, para os seus estudos. Não se esqueça de deixar aquela moral no canal, justamente para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e continue te recomendando os nossos materiais. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, tá? Porque diariamente nós temos colocado conteúdos aqui que vão te auxiliar, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!